meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui juntos aprendendo a palavra do Senhor e para mim é uma alegria imensa. Vocês não sabem o quanto eu estou com saudade de todos vocês para a gente estar juntos pessoalmente, mas enquanto não chegou esse tempo ainda, que eu creio que logo vai chegar, eu agradeço de coração a todos vocês que acompanham as nossas aulas aos domingos, às 9 horas, aqui no nosso canal do YouTube. E, não diferente das outras lições que nós aprendemos juntos, né? Vocês estarem participando, sempre mandando feedbacks pra tia, ou até mesmo respondendo as perguntas que eu deixo, ou fazendo as atividades. Não diferente das outras, essa também vai ter uma atividade muito importante para mim, ter mais uma vez o controle de quem está acompanhando as aulas da EBD, meus amores. E, enfim, eu espero que vocês continuem firmes, continuem sempre buscando estar atentos e ligados à palavra do Senhor e na oração, né? Constantemente, diariamente, todos os dias. Cada minuto, cada segundo que vocês separem para o Senhor é precioso demais, porque nós precisamos estar preparados a todo momento, né? Porque não sabemos quando o Senhor vai vir nos buscar, não sabemos quando será esse grande dia. Por isso precisamos estar sempre atentos à palavra do Senhor, intimidade com Ele, né? E o mais importante, pregando o evangelho a toda criatura. Todos têm o direito de saber quem é Jesus. Todos têm o direito de reconhecer, né? De reconhecer que Deus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, e Senhor, né? Senhor e Salvador das nossas vidas. Peço que vocês estejam comigo nessa, né? Que possamos ser grandes missionários para a honra e glória do Senhor. Amém? Bom, já dando início à nossa lição de hoje, nós vamos estar aprendendo juntos sobre 3 heróis corajosos. Isso mesmo, 3 heróis corajosos. Gente, essa história aqui, eu acho que todos vocês aí já pegaram pelo título quem são esses 3 heróis corajosos, né? E hoje, nessa lição, nós vamos aprender que o cristão comprometido e fiel a Deus, ainda que seja perseguido, é guardado por Ele. Então você não precisa se preocupar com as perseguições, com as lutas diárias que vocês enfrentam diariamente. Não é necessário vocês colocarem a preocupação de vocês nisso, tá? Porque o cristão comprometido e fiel a Deus, ele guarda, né? Ele sempre está com você, assim como ele prometeu que estaria com a gente. Ele está. Até nos momentos mais difíceis, Ele está conosco nos momentos felizes, nos momentos difíceis, nos momentos que a gente se sente confuso, que a gente acredita que nada de bom vai acontecer, Ele está com a gente. Precisamos aprender também que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então você aí, junior, que está preocupado com alguma situação, seja ela qual for, entrega nas mãos de Deus, né? E seja fiel a Ele, né? O nosso texto do dia se baseia em Daniel, capítulo 3, o versículo 28, a parte A, que diz assim: Deus enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. De novo, Deus enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Daniel capítulo 3, versículo 28a, a parte A do versículo 28. E meus amores, sem mais delongas, vamos lá, né? Trabalhar essa lição
que tem muito a nos ensinar sobre a fidelidade ao Senhor e a confiança. São esses 3 detalhes que eu quero compartilhar com vocês na aula de hoje. Então vem comigo e fiquem ligadinhos. Certa vez, o rei da Babilônia conquistou Israel e levou vários israelitas presos para o seu reino. Alguns jovens da linhagem nobre israelita foram conduzidos ao palácio para receberem treinamento especial, a fim de servirem na corte babilônica. Os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os escolhidos. Lá chegando, tiveram seus nomes trocados e passaram a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa prática era uma tentativa de que eles passassem a viver conforme a cultura da nação babilônica, que, ao contrário da israelita, era pagã e idólatra, ou seja, adoravam falsos deuses, adoravam estátuas, gente, né? Essa que era a cultura deles. Então, tiveram que ser trocados os seus nomes. Teve que trocar o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Tiveram seus nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. No palácio, os jovens deveriam se alimentar com a mesma comida que era servida ao rei. Porém, Daniel e seus amigos não aceitaram, pois certamente eram oferecidos aos deuses daquele povo. O que era oferecido ao Deus daquele povo, tia? Todos os alimentos, todas as comidas eram oferecidas àqueles deuses. O oficial, responsável pela alimentação dos rapazes, atendendo ao pedido feito por eles, permitiu por um tempo que eles comessem apenas frutas, legumes e verduras. Olha só, Daniel e seus amigos não aceitaram, pois certamente eram oferecidos aos deuses daquele povo. Não aceitaram o alimento oferecido aos deuses daquele povo. Então, o que aconteceu? O oficial responsável pela alimentação dos rapazes, atendendo ao pedido feito por eles, ou seja, que eles não iriam comer aquela comida. Então, permitiu por um tempo que eles comessem apenas frutas, legumes e verduras. Gente, nada contra quem só come isso, mas imagina o tanto que esses meninos iriam ficar doentes por só comer isso. Mesmo que eles não... Claro que frutas, legumes, verduras são uma alimentação saudável, mas a gente precisa de carne, precisa de alimentos fortes também, né? E imagina como que eles iriam ficar só comendo isso, mas eles comeram isso. Só que tem um detalhe nessa história. Os jovens não ficaram fracos ou desnutridos com aquela dieta. Ao contrário, entre todos no palácio, não havia rapazes mais robustos que eles, ou seja, belos, eram bonitos, continuaram bonitos. Os 4 amigos se destacaram em sabedoria e inteligência. Ao serem levados à presença do rei, responderam a todas as perguntas que lhe foram feitas, sendo reconhecidos pelo monarca como os jovens mais sábios de todo o reino. Olha só. Ao serem levados à presença do rei,
responderam a todas as perguntas que lhe foram feitas, sendo reconhecidos pelo monarca como os jovens mais sábios de todo o reino. Gente, olha que lindo, né? E em relação à alimentação, vocês viram? O Senhor estava com eles a todo momento. O intuito daquele oficial responsável pela alimentação de dar somente frutas, legumes e verduras para eles comerem, era o quê? Já que vocês não vão comer o nosso alimento oferecido aos deuses, então vocês vão ficar desnutridos, vão ficar fracos, vão morrer sem vitamina nenhuma no corpo praticamente. Era isso que eles estavam pensando. Mas, pelo contrário, eram os rapazes mais robustos que existia, que estava ali no palácio. O rei Nabucodonosor, que era famoso por suas construções e riquezas, certa vez construiu uma grande estátua de ouro para que todos os seus súditos a adorassem, e quem lhe desobedecesse seria queimado em uma fornalha ardente. No dia da inauguração da estátua do rei, todos que ouvissem o som dos instrumentos deveriam se ajoelhar diante dela. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, pois sabiam que deveriam adorar somente a Deus. Então o rei ordenou que fossem jogados na fornalha de fogo ardente. E mais, mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. O fogo era tão forte que até os soldados responsáveis em jogá-los na fornalha morreram com o forte calor que saía de dentro dela. Mas os 3 jovens não estavam sozinhos. Do lado de fora, o rei viu que havia 4 pessoas na fornalha, andando livremente e nada lhes acontecia. Mas como isso era possível? Então, o rei mandou que os retirassem da fornalha e reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego enviou o seu anjo e livrou os seus servos, porque esses eram fiéis e confiavam nele. Confiavam em quem? Em Deus. Deus, o nosso único Senhor e Salvador, gente, estava com eles na fornalha. Não deixou que nada de ruim acontecesse com eles, por causa da sua fidelidade e confiança. Os amigos de Daniel, mesmo diante do castigo imposto pelo rei, mostraram-se fiéis a Deus até o fim e foram salvos e recompensados pelo Senhor. Olha a importância da fidelidade e confiança em Deus, gente. Ele nos guarda, ele nos livra, né? É incrível. E esse texto do dia nosso, que está em Daniel capítulo 3, versículo 28, a parte A, que diz: Deus enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Ele se resume nisso. Devemos decidir no nosso coração firmemente de sermos fiéis a Deus e a sua palavra. Porque para quem é fiel e corajoso, a consequência é incrível. Quem é fiel e corajoso, a consequência é incrível. Eles não queriam saber que iriam ser jogados na fornalha. Simplesmente não iriam adorar a estátua. Não iriam adorar a estátua, porque eles serviam a um Deus poderoso, mais poderoso do que qualquer outro Deus, mais grandioso do que qualquer outro Deus. Não existe, nosso Deus é único. E eles reconheceram isso, gente. Foram fiéis ao Senhor até o fim.
Os jovens hebreus foram fiéis a Deus até diante do perigo de morte. Não quiseram saber. A fé e a coragem dos 3 amigos levaram àquela nação o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, fique ligado, nós não somos todo mundo, por isso não devemos viver na prática mundana do mundo. Olha aqui, o que eu ia compartilhar com vocês sobre isso. Do fique ligado. Nós não somos todo mundo, por isso não devemos viver na prática mundana do mundo. Ou seja, fulano faz isso, então eu posso fazer. Ciclano, ele fala palavrão, então acho que para mim não vai ter nenhum problema eu falar. E aí? Você não é diferente? Você não nasceu para fazer a diferença? Você ainda não reconheceu isso? Que você é sal da terra e luz do mundo, você é diferente? Então por que ficar imitando as práticas mundanas? Por que ficar imitando as pessoas que só cometem pecados, só cometem erros, né? Deus não se agrada disso. Deus não aceita o raciocínio de que devemos fazer o que todos fazem. Não é legal. Deus não aceita o raciocínio de que devemos fazer o que todos fazem. Vocês entenderam? E essa lição tem muito a nos ensinar. Eles não foram junto com todas as pessoas, não se prostraram como todas as pessoas fizeram, porque eles tinham algo maior do que tudo isso no coração deles. Gente, a fidelidade e a confiança em Deus, de que mesmo que se eles fossem jogados na fornalha, o Senhor estaria com eles. É aí que entra a fé e a confiança. Eles não enxergavam, né? Eles não viam que Deus estava ali com eles, mas eles tinham a certeza de que o Senhor os livraria da fornalha, que nada de mal iria acontecer. Então que nós também possamos ter essa confiança, essa fidelidade ao Senhor, essa fé, né? De que Ele está conosco em todos os momentos, né? O cristão comprometido e fiel a Deus, ainda que seja perseguido, é guardado por Ele, então não se preocupe. Deus espera que sejamos fiéis a Ele em qualquer situação, para que as pessoas à nossa volta possam ver seu poderio e cuidado conosco. Olha só, e todos reconheceram ali, vocês viram? Mostraram-se fiéis a Deus até o fim e foram salvos e recompensados pelo Senhor. A fé e a coragem dos 3 amigos levaram àquela nação o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Olha só o testemunho que eles deram, gente. Mostraram que não existe outro Deus mais poderoso do que o nosso Deus, né? E que a fidelidade e a confiança, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que confiam nele, né? Vivem coisas incríveis, né? E o Senhor, Ele está conosco. Não precisamos nos preocupar. O nosso papel é sermos fiéis a Ele, porque do mais Ele cuida por nós, Ele cuida pra gente. Então não precisamos nos preocupar. Vocês viram a fidelidade desses 3 heróis corajosos? Então que nós possamos também levar essa história para a nossa vida como um exemplo de fidelidade, né? E coragem e confiança em Deus. Amém? Que vocês se sintam abraçados por mim, se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus. E coragem, força, ânimo, força, coragem, né? O Senhor Jesus chama todos nós no dia de hoje para sermos mais corajosos e fiéis a Ele e principalmente confiantes de que Ele, sim,
pode todas as coisas e que Ele está conosco todos os dias. Amém? Meus amores, é isso. Como atividade dessa lição, eu quero deixar 2 perguntas para vocês, muito simples, muito fáceis, que vai ser o controle dessa aula de hoje, para mim saber quem assistiu. Amém? Então vamos lá. A primeira pergunta é: ao serem levados à presença do rei, como foram reconhecidos pelo monarca, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, ao serem levados à presença do rei, como foram reconhecidos pelo monarca? Como? Eu falei na história. E a segunda: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham quais nomes antes? Qual era o nome deles antes de serem chamados Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual era o nome deles antes? Respondam essas perguntinhas para mim e eu vou ficar mega feliz com a participação de todos vocês nessa atividade. Tá bom, meus amores? Para encerrar, vamos estar fazendo uma oração e apresente aquilo que para vocês, aos seus olhos, né, é impossível, crendo que Deus pode todas as coisas e pode resolver qualquer problema nas nossas vidas. Basta nós reconhecermos que somos dependentes do Senhor, né? Basta nós sermos humildes a ponto de, Senhor, eu realmente não consigo sentir. Faz um milagre na minha vida, faz um milagre na vida da minha família, seja para quem for que você irá orar neste momento. Tenha fé e confie no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Amém? Deus, muito obrigada por mais esta aula abençoada, pela sua presença nas nossas vidas, pela sua presença aqui com a gente. Essa presença gostosa que nos dá alegria, nos dá entendimento, sabedoria, nos traz a paz, o ânimo, a força, a disposição. Que o Senhor continue com cada junior, com cada família representada nesta aula, que ficou até este momento aprendendo juntamente comigo mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor os despeça em paz, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, dando ânimo, força, saúde, Deus libertando, renovando, restaurando, salvando, Senhor, aquele ente querido, ó Pai, que precisa de um milagre, que precisa de uma mudança, que precisa de uma cura. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada uma dessas pessoas. Aqueles que estão internados, aqueles que estão acometidos por este vírus, aqueles que precisam de um milagre que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga o renovo, que o Senhor traga a alegria, que o Senhor traga a união, traga o amor, seja com cada um de nós. Precisamos de Ti, Deus, e reconhecemos que somos dependentes de Ti a todo momento. Que o Senhor, ó Pai, continue conosco neste dia, nos guardando, nos livrando de todo mal. E que logo mais possamos estar todos juntos novamente para continuar adorando e engrandecendo o Teu santo nome. É o que te pedimos desde já e te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amores. É isso. Que vocês continuem firmes, como eu disse antes de começarmos a nossa aula. Continuem firmes, ligadinhos em Deus, orando, buscando sempre mais sabedoria para que vocês não sejam enganados por ninguém. Que vocês estejam a cada minuto, a cada segundo atentos, na palavra de Deus, buscando conhecimento para pregar o evangelho a toda criatura, amém? Porque todos têm o direito de conhecer esse Deus que nós servimos, né? Que nós sabemos que Ele é poderoso, maravilhoso e grandioso nas nossas vidas, amém? E único Senhor e Salvador. Grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e recebam aquele famoso abraço apertadíssimo. Amém? Tchau!